Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso canal Psicologia e Educação. Eu sou a Patrícia, sou psicóloga clínica e psicopedagoga. E hoje eu trago para conversar com a gente um psicólogo que vai falar sobre um tema emergente, um tema super necessário. Vamos lá? É o Gabriel Henriques. Tudo bom, Gabriel? Tudo ótimo, Patrícia. Obrigado por me receber aqui. Oi, pessoal. Prazer em conhecê-los. O prazer é todo nosso. Gente, o Gabriel vai conversar com a gente sobre sexualidade e gênero. Esse é um tema assim que ultimamente ele está sendo muito comentado, necessário, né? Principalmente para quem trabalha com pessoas. Então, psicólogos, professores, médicos, todas essas profissões que lidam diretamente com pessoas precisam se informar, porque a situação agora é outra, né? As pessoas elas estão tendo os seus direitos, né? De ser aquilo que elas, na verdade, elas sempre foram, mas muitas vezes não tinham espaço para isso. Exatamente. E como que a gente lida então, Gabriel, com uma pessoa que se apresenta com um sexo de nascença, posso dizer assim, e ela se sente de outra forma? Como que é a nossa reação, nós enquanto profissionais? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto, né, que é muito importante, igual você falou, é um tema muito emergente e vai sim ficar cada vez mais difícil, né, se você trabalha com pessoas, se você está envolvido em alguma forma, cuidando, tratando, lidando, você vai se envolver ou tocar nesse tema em algum momento. E aí eu gosto sempre de olhar para esse tema como não é algo novo. É porque agora, como você disse, as pessoas estão mais confortáveis para se abrirem, para serem elas mesmas. Sim. Eu acho que, para começo de tudo, né, a gente sempre tem muita dificuldade. Muitas pessoas, na verdade, têm dificuldade, porque olham e falam, como eu faço, como tratar, como lidar, como fazer. E eu acho que um excelente ponto de partida é sempre partir do ponto do respeito, que é entender a forma como a outra pessoa está se colocando frente a você e você respeitar aquela pessoa, independente de qualquer fator. Então, a gente, na clínica, nós como psicólogos, a gente tem já esse princípio, é um princípio ético, né, que é tratar a pessoa com respeito e considerar aquilo que se apresenta a nós. Certo. Então, muitas vezes as pessoas ficam, mas como eu lido, como eu faço, como eu pergunto, como eu chamo? Não tem problema nenhum saber. Muitas pessoas não sabem e muitas vezes quando você encontrar uma nova pessoa você não vai saber. Então não tem problema nenhum perguntar. Muitas pessoas ficam com medo. Meu Deus, mas se eu perguntar a pessoa vai se ofender. Não tem nada de errado. Você fala assim, olha, tudo bem? Qual o seu nome? Como você gostaria que eu te chame? Essa é uma pergunta que há um tempo atrás a gente não usava. Né? A gente nem pensava sobre isso. E hoje é muito importante você fazer essa pergunta, como você quer ser tratado ou tratada. Né? Essa questão do pronome também pega muito, né, Gabriel? Às vezes a gente fala ela e é ele, que ele quer ser chamado por ele, né? Pelo pronome masculino. A gente tem, por exemplo, trazendo um pouquinho de cultura pop, né? A gente tem o BBB agora, que a gente tem a participante, a Lina da Quebrada, né? Que está participando do Big Brother, que se apresenta no feminino. Ela tem tatuado ela na testa. Sim, eu reparei. E ainda assim as pessoas sentem dificuldade de se referir a ela no pronome correto, na forma como ela se apresenta. E as pessoas insistem ou fingem se confundir de alguma forma, quando na verdade eu parto do princípio como um profissional que, independente da sua opinião pessoal, independente de valores ou opiniões que eu possa ter na minha vida privada, num ambiente profissional, num ambiente ético, eu devo respeitar a pessoa. Eu como psicólogo, né, eu sempre parto do princípio que eu quero fazer as pessoas se sentirem confortáveis ao meu redor, perto de mim, principalmente, né, no ambiente clínico.
Então é muito simples respeitar, né? Às vezes talvez requeira um esforço a princípio, mas se a pessoa ela chega para você e fala, olha, o meu nome é Maria, né? Pode me tratar como ela. Ou às vezes ela nem fala o pronome, ela só fala, meu nome é Maria. A partir desse momento, você já sabe que ela está se identificando com um nome tido como feminino. Mesmo que você olhe para a pessoa e você ache, né, que ela tem um biotipo, ou que ela aparenta ser masculina, ser um homem, etc. Se a pessoa está se apresentando dessa forma, por que não respeitar essa apresentação? Sim, com certeza. Então, Gabriel, se uma pessoa te procura, você é psicóloga, e a pessoa começa a fazer psicoterapia e traz a seguinte questão, tem como eu me curar? Vamos dizer, porque às vezes a pessoa ela tem realmente essa dúvida, ou querem que eu me cure, meus pais querem que eu me cure. Então, nós estudamos isso, né, a famosa cura gay. Gente, o que é isso? Gabriel vai explicar. Então, vamos lá. Acho que primeiro falando dessa questão da cura gay. Né? Isso é um absurdo, isso é o que a gente chama de terapia convertiva ou terapia de conversão. Foi algo que já existiu há muitos anos, né? E era basicamente os princípios desse tipo de terapia era você literalmente torturar a pessoa na expectativa que ela mudasse ou que ela se curasse, o que é um completamente absurdo. Né? O que na verdade era gerado, o princípio dessas curas gays, ou dessas terapias de conversão, vem da terapia cognitivo-comportamental, que não tem nada a ver com isso, tá, gente? Mas vem dos princípios do comportamento, que era, eles tentavam induzir um comportamento, né? Então, por exemplo, para homens homossexuais, como que era feita essa terapia de conversão ou de cura? Eles mostravam vídeos de homens se relacionando para essa pessoa e, enquanto a pessoa via, ela era forçada a assistir e tomar medicação que induzia vômito. Então, por muito tempo a pessoa tomava essa medicação. A partir de que, em determinado momento, toda vez que a pessoa pensava em um relacionamento homossexual, o vômito vinha naturalmente porque foi induzido ou condicionado daquela forma. Sim. E isso para comportamentos. Mostravam vídeos de homens segurando as mãos enquanto davam choque ou enquanto colocavam gelo ou fogo nas mãos da pessoa. De forma que ela era conduzida a eventualmente sentir dor quando segurasse a mão de um outro homem. Então essa era a terapia, não tinha nada de cura. O que eles estavam tentando fazer com esse negócio de cura gay, terapia de conversão, na verdade era modificar o comportamento das pessoas para que ficasse de uma forma mais confortável para quem não aceita e etc. Dentro da clínica, já tive casos, inclusive, de pessoas me procurando, né, com o intuito de tratar isso. Olha, quero me curar, sou gay, a minha família não gosta, e etc, etc. Eu já sou honesto com a pessoa no começo e falo, olha, eu tenho um compromisso ético com você. Você ainda não é meu paciente, ainda não é meu cliente, e então eu já vou te falar a verdade aqui. Se o seu objetivo é cura gay, é se curar da homossexualidade ou qualquer coisa nesse sentido, eu já falo, eu não posso te ajudar dessa forma, porque nenhum psicólogo ético, profissional de verdade fará isso e nem há como, porque não existe essa cura gay. Então eu já começo desse ponto, falo, olha, esse negócio de cura gay, a terapia, se você vier fazer terapia comigo, eu não vou te curar, sabe? Eu não vou te tratar da homossexualidade. A gente pode trabalhar esse tema sim, entender por que esse tema te causa dor, entender por que você tem alguma dificuldade, entender de onde vem essa autodepreciação, essa autorrejeição, trabalhar como talvez lidar melhor com esse tema, como talvez se aceitar. No entanto, eu jamais conduziria, ou conduzirei, ou conduzi, né, uma terapia ou um atendimento psicológico com o objetivo de então você é homossexual, vamos te transformar num homem ou numa mulher hétero. Nunca fiz e nunca farei, porque isso não é possível. A psicologia não se propõe a isso. Né? E não tem nenhuma... que não tem nenhuma comprovação científica de que isso funcione. 2, que há muitos anos o comportamento, né, a homossexualidade não é considerado patologia, não é considerado doença, não é considerado desvio de caráter. Então, eu parto do princípio que não há nada de errado com o ser diferente, com o ser LGBTQIA+, né? Porque não é só homossexualidade, então com o ser LGBTQIA+. Eu parto desse princípio. Às vezes a pessoa
ela não vai querer, porque ela fala, não, o que eu quero é a cura gay. E, infelizmente, existem profissionais aí fora que vão talvez prometer isso para a pessoa. Mas eu já digo aqui, se um profissional, em qualquer momento, seja psicólogo, psiquiatra, médico, terapeuta alternativo, terapeuta holístico, te prometa uma cura gay, essa pessoa está mentindo. Isso não existe. Isso não há como acontecer, porque não é algo que precisa de cura. Então acho que esse é um ponto importante, pelo menos é esse princípio que eu levo para a clínica. Sim, é muito importante. Antigamente usava-se a palavra homossexualismo, que tem esse final, né? Ismo, vem do quê? De doenças. Exatamente. Né? Então houve aí uma mudança na legislação e hoje o termo correto é homossexualidade, que não tem nada a ver com doença. A doença está na sociedade. O sofrimento é a sociedade que traz para essa pessoa, sabe? Com risinhos, com brincadeirinhas. E muitas vezes as crianças, né? Porque isso nós conseguimos ver em crianças, né? Não são só adolescentes e adultos. Nós já conseguimos perceber essa situação em crianças. Então, é muito importante que os professores conversem em sala de aula para evitar bullying, sabe? Para preparar a sociedade para lidar com algo que não é novo, mas que agora está vindo à tona porque estão encontrando espaço para ser. Né? Então, como que a gente trabalha, então, no caso, essa questão do bullying? Perfeito. O professor, ele vai também se deparar, acho que assim como um psicólogo, talvez o professor até mais, porque o professor ele está envolvido diariamente com dezenas, às vezes centenas de crianças, dependendo do professor, do número de turmas que ele tem, ou ela tem. Né? Então, vai sim se deparar com o tema. Eu já digo assim que é inevitável. Então, o que acontece? Opinião pessoal todo mundo tem. Né? O professor também tem as suas opiniões, as suas crenças, seus valores, enfim, suas ideias pessoais. No entanto, no ambiente de sala de aula, o professor também tem um compromisso ético com a sua profissão, com a escola, com os pais e também com os alunos. Né? E é garantir que aquele espaço ele seja seguro. É garantir que a criança, né, ela tenha todo o necessário para aprender naquele ambiente, que o ambiente ele seja adaptado para aquilo. Né? E o bullying, ele vem muitas vezes da forma como o tema é tratado, ele vem de uma falta de conhecimento ou de uma dificuldade de abordagem por parte do professor, por parte da escola. Então, das formas que eu já vi, né, sempre acho que a normalidade, né, tratar de uma forma simples, de uma forma clara, com honestidade, é o mais simples. Depende muito, é claro, da turma que você vai ter. Só que, por exemplo, se você tiver uma turma ali de adolescentes, né, ou pré-adolescentes, então na faixa etária de 12 a 15 anos, que é geralmente ali o começo da puberdade, onde os adolescentes estão começando a despertar os seus primeiros interesses amorosos, começando a se descobrir sexualmente de alguma forma, e aí sexualmente no sentido de falar, olha, eu sou um menino e eu estou olhando para meninos me interessando, estou achando bonito. Olha, sou uma menina e estou olhando para meninas. E aí esse é o começo da sexualidade. Sexualidade não é só, né, um tema adulto, mais 18, não tem nada a ver com isso. Sexualidade também é ali a pessoa começando a ver, nossa, tá crescendo cabelo do meu corpo onde não crescia antes. Nossa, meu corpo está mudando, a minha voz está mudando. Eu estou começando a querer pegar na mão de outra pessoa, quero dar um beijo, quero fazer isso, tenho um interesse. Então, nessa faixa etária principalmente é algo crucial, porque o pré-adolescente ou adolescente, ele está se descobrindo. E é um processo que para muitas pessoas é muito difícil. Tem muito medo, o medo de ser zoado, né? O medo de levar alguma ofensa, de ter uma vida difícil. Como que o professor pode ajudar dessa forma? Estando do lado desse aluno. Se você percebe um comportamento diferente dentro da sala de aula, se você percebe comentários, pequenas ofensas, risadinhas, alguma coisa de diferente que a gente percebe, né? A gente nota que há uma movimentação diferente. Com certeza. É muito
fácil a gente ignorar, né? A gente finge, são crianças, estão brincando. Não, não é assim. Muitos jovens LGBTQIA+, relatam que durante a adolescência consideraram, por exemplo, o suicídio. Né? Porque não se sentiam aceitos, não sabiam como trabalhar o tema, tinham medo de, por exemplo, contar para os pais e serem expulsos de casa, de serem surrados, de terem bullying, né, com os amigos. Então esse ainda é um tema que para muitas bolhas sociais é um tabu. Então o professor, ele tem muitas vezes o desafio de poder tocar a vida de um aluno, né, tocar a vida de uma pessoa, sendo talvez esse porto seguro, podendo trabalhar o tema com ele. Às vezes é conversar, às vezes falar assim, oi, tá tudo bem? O que está acontecendo? Né? Você gostaria de conversar? Eu tô aqui para você. Exatamente. É fundamental isso. É muito importante o professor saber que é momento de parar tudo e conversar. Isso, inclusive, está previsto pela BNCC, né? Então, é importante conversar sobre aceitação, autoaceitação. Porque isso que o Gabriel falou, sobre talvez até o estudante, ele pensar em suicídio, isso é muito comum. Isso é muito comum. Mas não é por conta do que está acontecendo com ele, mas é por conta de como a sociedade lida com ele. Exatamente. Né? Essa que é a questão. E tem vários filmes que podem ser levados para as escolas, dependendo da faixa etária, né? Eu me lembro assim da A Garota Dinamarquesa, você assistiu? Assisti. Então é muito interessante, nossa, lindo esse filme. Então tem vários outros filmes que você pode levar para debater, para conversar sobre o assunto. Tudo aquilo que é falado, sempre quando você dá oportunidade, dá espaço de fala, aquilo não vai machucar. Exatamente. Né? O grande problema é ser tratado como um tabu, como um tema que não pode ser abordado. Né? E esse ponto que você falou, de que o professor ele tem que ter um trabalho interventivo mesmo, às vezes. Você está dando aula e você vê que tem algo errado acontecendo. Isso a gente está falando pode ser o bullying relacionado à sexualidade, como diversos outros temas. Né? Tem pessoas que sofrem bullying por aparência, porque ou é muito alto, porque é muito baixinho, porque é gordinho ou muito magrinho, né? Por uma religião, pela cor da pele. Então tem N temas que infelizmente os alunos acabam sendo vítimas de bullying. Às vezes por uma condição social, porque a família às vezes tem um pouco menos de dinheiro, qualquer coisa nesse sentido. E aí essa posição interventiva do professor falar, gente, peraí, vamos lá, vamos parar a aula agora. Vamos falar sobre isso. Não gosto que isso está acontecendo. Vamos conversar. E aí em temas sobre, por exemplo, a sexualidade, às vezes é interessante, como a Patrícia trouxe, você trabalhar esse tema em sala de aula. De que forma? Gente, isso é normal, isso acontece, vocês agora estão numa idade onde vocês vão começar a olhar para outras pessoas, né? E começar a sentir interesse amoroso. Então, às vezes, vocês vão querer ter o primeiro amor, vão querer ter um namorado, uma namorada, isso é normal. Então, quando é por isso que a gente até fala assim, né? Trabalhar o tema sexualidade em sala de aula é muito importante. E algumas pessoas acham que trabalhar sexualidade em sala de aula é você ensinar os alunos a praticar o ato sexual, quando na verdade não tem nada a ver. Sabe? Sexualidade começa, por um exemplo, em entender as mudanças físicas no corpo. Isso também aborda o tema sexualidade. E tratar abertamente, isso gera normalidade. Né? Um tema que não é sobre sexualidade, não é implicitamente sobre a questão LGBTQIA+, mas, por exemplo, é sobre a questão da menstruação para meninas. Sim. Que às vezes vai acontecer ali nesse período, nessa faixa de idade, né, de 10 a 13 anos. Só que para meninos, por exemplo, eu como homem, já fui um menino, sei que esse tema não é falado, não é abordado. Então o tabu fala, nossa, ela menstruou, nossa, e tal. E às vezes a menina até sofre bullying porque acontece, sei lá, um acidente, por um exemplo. E isso só acontece porque o tema não é tratado com normalidade. Que gente, olha, a menina, né, uma vez por mês acontece isso, o corpo funciona dessa forma, é isso, papá. E explicar para o aluno o que acontece. A partir daquilo, se você como adulto,
né, trata com normalidade aquilo, não tem por que os alunos tratarem de uma forma diferente. Então, esse é um exemplo do porquê é importante esses temas serem abordados e serem tratados com naturalidade. Então, por um exemplo, se você tem um aluno na sua sala que se identifica com um nome diferente daquele que está na lista, por um exemplo, anota do lado, de lápis, sabe? Tem lá a sua lista de chamada, e aí tá lá, sei lá, João das Couves, e aí a pessoa quer que se chame de Maria das Couves, anota do lado, Maria. E aí quando você vai, por exemplo, fazer uma chamada, se o aluno trata abertamente com a sala, se o aluno já pediu para a sala e para você tratá-lo de uma forma diferente, trate. O que vai lhe custar? Sabe? O que vai te prejudicar dessa forma? Se você, como professor, como professora, trata com normalidade, vai lá fazer a chamada e fala, Maria, e os alunos veem isso, veem a normalidade, a tendência é que eles também façam dessa forma. E se quando você for lá falar, vou te fazer a chamada e falo, Maria, vem risadinha, vem piadinha, você fala, questione, não dê espaço para esse tema. Essa idade, né, ali na adolescência, é uma idade muito formativa, né, de construção da identidade. Sim. Então, muitos adultos homofóbicos, muitos adultos violentos, muitos adultos conservadores que não conseguem falar ou tratar sobre o tema, se constroem assim justamente porque foram incentivados a trabalhar esse tema dessa forma. Sim. O lado bom é que a gente tem cada vez mais, né, nas gerações mais novas, tido uma compreensão muito melhor, né? Então a gente vê aí muitas crianças, jovens, adolescentes já falando ou tratando o tema com naturalidade, né? A gente já vê alguns espaços onde isso não é uma preocupação, onde isso não é um problema. Infelizmente, eu acho que ainda são alguns pontos focais, mas a gente ainda tem sim algumas bolhas sociais onde o tema ele é totalmente impossível de ser trabalhado. E aí a gente começa a entrar no tema talvez de papel de gênero, né? Que é a forma como um determinado gênero é percebido. Então, rosa é de menina, azul é de menino. Então a gente começa a fazer algumas divisões que não há nenhum embasamento, que não há motivo algum para isso. Então não há conexão nenhuma entre os brinquedos que a criança brincou, que a criança tem, que a criança se interessa, com a sexualidade que a criança vai desenvolver, né, ou a identidade sexual, né, que ela desenvolverá. Não há nenhuma conexão com isso. Não é brincando de boneca, né, que seu filho irá virar, se mostrar, ser ou etc. Uma coisa não tem conexão com a outra, né? Eu acho que esse medo, né, que os pais têm, ele é um medo que vem do conservadorismo, né, que ele vem do obscurantismo. Então, assim, nós como profissionais da saúde mental, né, ou como profissionais da educação, temos sim que orientar e ter essa fala, como você disse, né? A criança está descobrindo, ela está experimentando, sabe? O que tem de errado com um menino que quer brincar com um fogãozinho? Homens não sabem cozinhar? Eu moro sozinho, eu sei cozinhar, eu adoro cozinhar, eu vou pro fogão, eu vou lavar louça, e isso não me faz menos homem. Então, sim, por que o menino, a criança, o jovem não pode, por exemplo, brincar com um fogãozinho, fingir que está cozinhando, por um exemplo? Sim, e a menina brincar com carrinho. Gente, mulheres dirigem. Por que as meninas não podem brincar com carrinhos, com aqueles trenzinhos maravilhosos? Por que não? Exatamente. Não há justificativa, né? Isso vem de um medo infundado, né? Isso vem de um medo de uma conexão que existe apenas na cabeça das pessoas, mas na realidade não há diferença nenhuma. A gente vê que não há nenhuma conexão. Nós vemos, por exemplo, adultos homossexuais, bissexuais, pessoas transgênero que na infância recebiam todo o estímulo contrário. Então, por exemplo, foram estimulados a brincar de lutinha, a brincar de carrinho, a fazer acontecer, né, brincar na lama, ser menino, com o pé no chão, pé na areia, e ainda assim se descobriram homossexuais, bissexuais no futuro. Porque não há essa conexão. Essa é uma conexão que as pessoas criaram por um conservadorismo, que não há nenhum embasamento científico, não há evidências que suportem isso. É uma conexão entre o brincar e a sexualidade, né, a identidade sexual que a criança vai desenvolver. Primeiro, que não há conexão, e segundo, mesmo que houvesse,
né, não há nenhum problema também que a criança ela seja, que ela se identifique. Eu acho que começa também dentro de casa. Isso é um desafio também para os pais, porque os pais muitas vezes não sabem como tratar o tema com os filhos e geram medo, geram tabu, geram obscurantismo dentro do seu espaço. A casa da criança, né, o seio familiar, ao meu ver, né, como psicólogo, eu vejo, é um espaço para ser seguro. É um espaço onde a verdade pode prevalecer, onde a honestidade pode acontecer. Para ser aceito. Exatamente. Né? É o primeiro lugar onde você vai ser acolhido e aceito. Exatamente. Não importa qual é a demanda que você está trazendo. Tem que ser acolhido e aceito pela sua família. E eu compreendo a família, eu compreendo toda essa questão, eu compreendo como um medo, sabe? Porque a sociedade, infelizmente, ela não está preparada para aceitar as diferenças. Então, nós vemos aí estatísticas horríveis. O Brasil, por exemplo, ele é o país que mais mata pessoas transgênero. Sim. A expectativa de uma pessoa transgênero no Brasil é de 32 anos de vida. Gente, você pensa 32 anos de vida. É como se a gente tivesse voltado para época medieval, né? Para a Idade Média, onde a expectativa das pessoas era 40 anos de idade, era 35 anos de idade, porque não tinha saúde, não tinha saneamento, não tinha nada. Isso, e nós não estamos falando dessa expectativa de vida por conta de doenças, como Exatamente. AIDS, por exemplo. Não, isso já está superado. Nós estamos falando de assassinatos, nós estamos falando de agressões físicas, sabe? E isso está acontecendo. E por conta, em parte, por conta disso, é que existe esse medo das famílias, né? Com certeza. As estatísticas elas mostram isso, né? Essa expectativa de vida, igual a Patrícia falou, vem da violência. E aí a gente até, acho que a gente pode inferir algumas coisas sobre isso, que é, por um exemplo, o Brasil também é um dos países onde, por exemplo, a pornografia com pessoas transgênero é mais pesquisada. Então você vê uma correlação muito estranha, que aqui no Brasil é consumida, né, muito conteúdo adulto com pessoas transgênero e ao mesmo tempo é um dos países onde pessoas transgênero têm a menor expectativa de vida. Então você vê uma correlação que as pessoas não sabem lidar com o tema, né? Dentro de casa, eu entendo que o pai e a mãe, ele pode ter medo do mundo e falar assim, nossa, mas meu filho vai sofrer, meu filho vai ter dificuldade, meu filho vai ser isso, vai ter aquilo, vai sofrer violência, etc. Talvez sofra, e isso você talvez não consiga evitar. No entanto, o que acontece? Você ter uma reação ruim, você tentar suprimir, você tentar esconder, não vai mudar quem o seu filho, quem a sua filha é. Isso não vai mudar. Ela é assim, é dessa forma. No entanto, você pode sim ter um impacto positivo, se a criança, se o adolescente, se o seu filho ou filha sentir que dentro de casa tem um espaço seguro, que pelo menos dentro de casa ele ou ela não será ofendido, não será agredido, não será julgado pela sua identidade sexual, pelo seu gênero, você já garante um espaço seguro, um ambiente, um refúgio em relação ao mundo. Então mesmo que você tenha medo do que o seu filho ou da sua filha vai sofrer no mundo, você já garante que ele ou ela terá pelo menos um espaço seguro, Sim. que é o ambiente familiar. E aí, como eu disse no começo, não tem nada de errado, gente, em não saber. O problema não é não saber, porque muitos não sabem, né? Assim como eu, sei lá, não sei fazer uma rede elétrica porque eu nunca fiz. No entanto, se eu for falar com um eletricista, não tem nada de errado eu falar, olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Você pode, por favor, me falar? O que é isso? O que significa aquilo? Sim. Como que eu posso fazer? Como que eu posso lidar com isso? E ao mesmo tempo, mesma coisa é a questão da sexualidade, que se o seu filho e se a sua filha se apresenta dessa forma para você, não tem problema nenhum você virar e falar, ok, tá bom, o que isso muda para mim? Sabe, como que eu posso te ajudar? Como que a gente lida com isso? Eu não sei tratar esse tema. Pergunte, não tem nada de errado. Busca um profissional, né? Busca um profissional. Busca um profissional para te ajudar.
Exatamente. Nós, como psicólogos, a gente também, às vezes, tem que ter esse papel de falar para o pai e para a mãe, olha, não tem nada de errado, sabe? A criança, ela está se identificando, se descobrindo dessa forma. Tudo bem, como que a gente vai lidar com isso? É orientar? É falar? Explicar um pouco? Que seja. Mas acho que a gente não tem que ter medo de perguntar ou de ter dúvida. Né? Dúvida normal a gente ter. Acho que o que a gente tem que ter medo ou vergonha é de falar sem saber. Né? É de falar com base no achismo, com base no conservadorismo. Então, se o pai e se a mãe fala que tem medo do ambiente lá fora, do mundo julgar, do mundo machucar a criança, não faz sentido você, como pai, como mãe, ser o primeiro a machucar, agredir a criança dentro de casa. Porque quando você faz isso, quando você julga, quando você agride dentro da sua casa, quando você não aceita, quando você não dá esse espaço, você está sendo o primeiro violentador, você está sendo o primeiro agressor no mundo daquela criança, né? No mundo daquele adolescente. Então, se você tem medo do mundo fazer, você mesmo já está começando essa agressão. Exatamente, né? Uma agressão psicológica. Isso mesmo. Que dói, às vezes, muito mais do que uma agressão física. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Gabriel, eu queria que você explicasse pra gente a sigla LGBTQIA+, porque houve uma mudança, né? Ampliou-se essa sigla e muitas pessoas não sabem o que significa. Pode ser? Claro. Só que essa explicação vocês vão ver na parte 2 do vídeo, ok? Então vejo vocês lá.